Creio que quarta-feira do poder, o Senhor vai falar com cada um de nós. Eu acredito, já está falando em nome de Jesus. Vai ser um culto abençoado, um culto onde nós viemos aqui buscar a presença do Senhor, nos enchermos da presença do Senhor, e eu creio que Deus ele vai falar de uma forma muito forte na vida de cada um de nós. Por isso eu convido os irmãos, aqueles que trouxeram, se você puder, abra a palavra do Senhor lá no Novo Testamento, no livro de Mateus, no capítulo 8, no versículo 23. Mateus, Novo Testamento, livro de Mateus, no capítulo 8, do versículo 23 até o versículo 27. Todos encontraram? Amém. Deus abençoe. Diz assim a palavra do Senhor, então. Mateus 8, 23. Entretanto, entrando Jesus no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, sobreveio no mar uma violenta tempestade, de tal maneira que as ondas encobriam o barco. Ele, contudo, dormia. Então seus discípulos vieram despertá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos todos perecer. Talvez em algumas versões bíblicas deve estar escrito: vamos todos morrer. Mas Jesus disse a eles: por que estáis com tanto medo, homens de pequena fé? Aqui é uma pergunta que Jesus faz aos seus discípulos. E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e houve plena calmaria. Então os homens maravilhados exclamaram: quem é esse, que até os ventos e o mar lhes obedecem? Pode se sentar em nome de Jesus. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Senhor, Senhor, só o Senhor é Deus, Pai. Estamos aqui na sua dependência agora, Senhor. Estamos aqui para nos alimentarmos da tua palavra, da tua vontade, do teu querer. Não sei quantos nós estamos aqui, Senhor. Não sei se são 10, se são 20, se são 30, não sei a quantidade. A tua palavra ela já foi lida aqui, todos praticamente nós seguimos a mesma palavra, lemos o mesmo livro, o mesmo capítulo e o mesmo versículo, os mesmos versículos. Todos lemos os mesmos versículos. Mas a tua palavra é tão poderosa, Senhor, que aqui tem vários irmãos e irmãs, e eu creio que com cada um o Senhor vai falar de uma forma diferente. Eu creio na tua palavra, eu creio no teu poder, eu creio no teu santo nome, eu creio no teu santo Espírito. Eu não sei o que esses meus irmãos e irmãs vieram buscar aqui hoje do Senhor. Alguns talvez vieram apenas para agradecer ao Senhor. Outros talvez vieram buscando uma bênção do Senhor numa vida, seja financeira, seja na saúde, seja ministerial, seja na família. Enfim, cada um talvez aqui, Senhor, esteja buscando algo diferente. Precisa de uma transformação diferente. Transformação essa que eu não posso dar, porque sou tão limitado quanto eles. Transformação essa que nós, como seres humanos, não podemos dar uns aos outros. Mas a sua palavra pode. A sua palavra é aquela que eu aprendi nela, que ela liberta, ela transforma, ela muda. Então, Senhor, se o Senhor não estiver aqui conosco, por que nós estamos aqui agora? Ou melhor, para que nós estaremos aqui agora? Todos aqui, a maioria, Senhor, tiveram talvez um dia bem corrido, trabalharam, resolveram vários problemas. Muitos talvez vieram direto do trabalho, não tiveram nem tempo de ir em casa, cansados, mas estão aqui, Senhor. E eles não vieram aqui porque só para ouvir ou cumprir uma agenda religiosa. Vieram aqui porque eles acreditam no teu poder, acreditam no teu santo nome e na tua santa palavra. Fala conosco, Senhor. Hoje é um dia que nós clamamos aqui
e decretamos a quarta-feira do poder. Não é o poder humano, é o poder do Senhor. Então que o poder da tua palavra venha sobre nós. Abra nossos ouvidos, abra nossos olhos, abra nossa mente, nos permita encher da sua presença. Tu és bem-vindo aqui, Espírito Santo. Tu és bem-vindo aqui. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. É uma palavra poderosa. Se você ler aqui o livro de Mateus, assim como Marcos também fala, tem essa mesma passagem, de uma forma um pouco diferente, mas relata também esse mesmo acontecido na palavra do Senhor. Se você ler aqui os capítulos anteriores, os versículos anteriores, você vai ver que aqui fala de vários milagres que Jesus ele foi produzindo, ele foi realizando nessa terra. Mas aqui é algo especial, porque aqui diz que Jesus, depois de fazer vários milagres, depois de orar por várias pessoas, depois de fazer coisas que homens não poderiam fazer, ele convida seus discípulos, aquelas pessoas que estavam ali para ajudá-lo, aquelas pessoas que estavam ali para acompanhá-lo. Ele convida essas pessoas para então entrar no barco e aí ir para uma outra direção, para um outro lugar, onde ele também ia fazer milagres e maravilhas. Interessante que ele entra no barco, nós acabamos de ler aqui. Eu imagino que os barcos daquela época não eram as embarcações como as de hoje, eram as embarcações muito simples, eram embarcações que funcionavam simplesmente para levar uma pessoa de um lugar a outro lugar. Não existia luxo, não existia conforto, não existia como é os dias de hoje. Era algo simples, que funcionava exatamente como um meio de transporte simples. Interessante que Jesus então, ele chama seus discípulos, ele convida seus discípulos e diz: vamos entrar no barco e vamos para o outro lado. Vamos para o outro lado, porque do outro lado tem pessoas lá que precisam ouvir a minha palavra. Vamos para o outro lado, porque do outro lado tem pessoas que precisam de milagres. Vamos para o outro lado, porque do outro lado existem pessoas que precisam ouvir algo que vai transformar a vida delas. Talvez você ainda não captou o que a palavra está dizendo, porque eu sempre falo, quando eu tenho as oportunidades de ministrar a palavra do Senhor, que eu digo: olha, a Bíblia ela já foi escrita há milhares de anos atrás. Ela conta a história de pessoas que viveram há milhares de anos atrás. Só que ela é tão poderosa que você pega um livro que foi escrito há milhares de anos atrás e ele nunca foi mudado, ele é o mesmo. Então aqui Deus ele me chama assim como chama você, assim como esses homens, mulheres que viveram nesse tempo, como os filhos do Senhor. E essas pessoas, como a palavra do Senhor é a mesma do ontem, e ela se promete como também sendo a mesma do hoje, e também sendo a mesma do amanhã, eu peço ao Senhor que me permita, quando eu leio a palavra do Senhor, falo: Senhor, quando você estivesse falando com um homem que é parecido comigo, me permita trocar o nome dele e colocar o meu nome, porque assim como o Senhor fez algo na vida dele, o Senhor pode fazer na minha também. Assim como o Senhor fez algo na vida de multidões, o Senhor pode fazer aqui também. O interessante é que a palavra está falando, então ele pega o barco e ele vai para o outro lado, porque do outro lado tinham pessoas que precisavam ouvir a sua palavra. Ele fala: vamos para o outro lado, porque do outro lado tem pessoas que talvez precisam de milagres que eu vou produzir na vida delas. O outro lado é onde você está aqui exatamente agora. Você veio para um culto e Deus está falando: pessoas, eu venho falar com essas pessoas porque existem pessoas que precisam da minha palavra essa que vão transformar a vida delas. Eu preciso ir para o outro lado, porque do outro lado existem pessoas que precisam ser transformadas por ouvir a minha palavra. Eu preciso ir para o outro lado para falar para essas pessoas, porque para essas pessoas precisam de milagres que só eu posso fazer na vida delas. Então eu já estou aqui captando e dizendo: Senhor, me permita receber, porque eu preciso de milagres do Senhor, eu preciso de transformação do Senhor, eu preciso da presença do Senhor, eu preciso ouvir o Senhor, eu preciso cada vez mais me encher do Senhor, e eu só vou me encher do Senhor a partir do momento que o Senhor começar a falar comigo e me permitir entender aquilo que o Senhor tem para mim. Ele chama então os seus discípulos. E quem eram os seus discípulos? Pessoas que acompanharam Jesus e presenciaram os milagres que Jesus ele ia fazendo na terra. Pessoas que presenciaram Jesus fazer coisas maravilhosas que eles ficavam espantados. Só que o interessante é que aqui Jesus ele não estava mais querendo falar com as pessoas que ele ia pregar, que ele ia ministrar, que ele ia orar, que ele ia curar, transformar. Jesus queria falar com o seu próprio povo. Eram seus próprios discípulos, pessoas essas que acompanhavam ele, viram ele fazer milagres e maravilhas. Eles não ouviram como eu leio a Bíblia, eu estudo a Bíblia, eu medito na Bíblia, e eu entendo, acredito, creio que esses milagres que estão na palavra do Senhor, desde o Antigo ao Novo Testamento, de Gênesis a Apocalipse, eles são todos verdadeiros, nenhum deles aqui são mentirosos.
mas eu acredito de ler, de meditar a palavra do Senhor. Esses homens tiveram um privilégio que eu e você nós não tivemos, que eles não só viram, não só leram, eles presenciaram Jesus fazer algo maravilhoso. Eles presenciaram ver Jesus pegar um homem que não podia andar há muitos anos e dizer, levanta e anda. Eles presenciaram Jesus olhar para um cego e dizer, a partir de agora você não é mais cego. Eles presenciaram Jesus pegar um homem que estava endemoniado, com uma legião de demônios, e dizer, você está liberto. Eles presenciaram Jesus fazer milagres e maravilhas. Só que agora Jesus ele não quer mais falar com o povo, Jesus quer falar exatamente com o seu povo. Homens que presenciaram, e por presenciar não deveria existir no coração deles dúvida de quem era Jesus. Porque Jesus já havia feito muitas coisas, ressuscitou morto, fez muitos milagres e maravilhas que nenhum ser humano daquela época poderia ter feito. Então eles presenciaram. E eles mal esperavam, mal sabiam que Jesus não estava mais querendo falar com a multidão, que Jesus estava querendo falar com o povo, porque eles eram tão limitados quanto eu, quanto você. O Jesus queria falar para eles era, a partir de algum tempo eu não estarei mais presencialmente com vocês, mas o meu Espírito vai estar. Então enquanto eu estou presencial e depois não estarei mais, vocês têm que aprender quem é o meu Espírito, quem é aquele que vai estar com vocês em todos os dias. É muito forte isso aqui. Ele entra no barco, então chama seus discípulos e diz, vamos para o outro lado. Ninguém entendeu nada, porque aqui a maioria queria descansar, a maioria queria dizer, Senhor, o Senhor já fez tantos milagres, o Senhor já orou para tanta gente, o Senhor já pregou para tanta gente, vamos dar um tempo. E Jesus diz, não, vamos pegar o barco e vamos para o outro lado. Não diz aqui quanto tempo eles estão remando, não diz aqui na palavra do Senhor quanto tempo eles estão ali navegando em alto mar, não diz nada, só diz que em algum determinado momento uma tempestade vem sobre eles. Só que interessante, me deixa corrigir, não fala tempestade na Bíblia, mas fala uma grande tempestade vem sobre eles. Se você olhar e ler essa mesma palavra no livro de Marcos, você vai falar que você vai perceber que ele é até um pouco mais exagerado. Ele diz, uma imensa tempestade vem sobre a vida deles. Ou seja, se Jesus está com eles, se Jesus está junto com os seus discípulos, aqueles que presenciaram o poder de Deus, não de falar, não de ouvir, mas de contemplar os milagres e maravilhas daquele que tinha todo o poder sobre a terra, daquele que tem todo o poder sobre a da terra e daquele que vai ter todo o poder sobre a terra. Então eles entram no barco e de repente em algum momento vem uma grande tempestade e esse barco então começa a ir para um lado e para o outro, e a palavra do Senhor não sou eu, é ela que está descrevendo, dizendo que esse barco então ele é tomado pelas ondas e ele começa a querer afundar. Meu Deus, Senhor. Ele começa a querer afundar e esses discípulos, acabamos de ler aqui, a palavra do Senhor fala que eles ficam desesperados. Esses homens não deveriam ficar desesperados, porque quem eram eles? Eram aqueles que presenciaram milagres e maravilhas do Senhor. Era aqueles a qual eu estou aqui hoje, você também. Nós estamos aqui buscando o poder de Deus. O poder era desse homem que estava junto com eles. Todo o poder estava sobre eles. Mas esses homens, faltava algo neles. Mesmo enxergando, mesmo presenciando, mesmo ouvindo, mesmo lendo, eles estavam no meio de uma tempestade. Estavam com medo de quem? Da tempestade. Eu estou num culto de quarta-feira de poder, muitas coisas acontecem no meu dia, muitas coisas acontecem na minha semana, mas muitas vezes eu esqueço quem é Deus na minha vida. Eu começo a exaltar o problema, começo a exaltar as coisas que estão tentando me amedrontar e esqueço que quem está no barco é Jesus. Eu venho para um culto dizendo, é a quarta do poder, eu entro reclamando, eu saio reclamando porque eu não sei quem é Deus na minha vida. E se eu não sei quem é Deus na minha vida, Ele pode estar no barco comigo e eu vou ver o problema e vou dizer, o problema é maior do que Deus. Esse problema está me amedrontando, esse problema vai me fazer parar, esse problema vai me fazer desistir, esse problema vai fazer voltar atrás, e esquece que quem está no barco é o dono de todo o poder. Esses homens, o barco daquela época não eram como hoje. Você vai no litoral e vê aquelas imensidões que parecem uma cidade. Eram barcos pequenos, eram barcos simples. Acredito eu que esses barcos deveriam ter, 10 metros de comprimento, 15 metros de comprimento, que seja 20 metros de comprimento. Não era um barco grande. E a Bíblia diz então que eles estão no barco e na polpa do barco tem um homem que está dormindo. Ou seja, se você for analisar, esse barco ele era pequeno e dentro de algo pequeno existia alguém que era muito... Já estou sentindo, meu Deus do céu.
Então eles começam a exaltar a tempestade, nós vamos morrer aqui, nós vamos parar aqui, nós vamos afundar aqui, ninguém vai nos encontrar aqui, tudo vai acabar aqui, e eles esquecem que quem está no barco é aquele que tem o poder sobre todas as coisas, é aquele da quem vem, é aquele para quem vai, é aquele quem criou, é aquele quem descriou, é aquele que dá vida, é aquele que tira a vida, é aquele que levanta, é aquele que abate, é aquele que pode todas. Eles não sabiam quem era Deus. Eles viram, enxergaram, contemplaram, leram, meditaram, andaram, mas eles estavam desconfiando quem era, porque eles esqueceram quem estava no barco. Eles lembraram sempre da tempestade. Eu venho num culto de poder, eu venho atrás, eu venho buscar um poder sobrenatural, e eu atravesso aquela porta e eu esqueço do poder que eu busquei aqui. Eu lembro dos problemas que estão lá fora. Ou seja, eu sou um mero religioso na presença de Deus, dizendo: Senhor, é a quarta do poder, eu preciso do teu poder, eu preciso da tua presença, mas só dentro da igreja. Quando eu atravesso lá, eu esqueço que existe um versículo de Deus que diz assim: ei, eu estou entregando em você um espírito de ousadia, um espírito para você pisar na cabeça das cobras, na cabeça de escorpião, porque o poder que está em mim é o poder que eu estou transferindo para você, e o espírito que está em mim é o espírito que está em você. Então, se o meu espírito está em você, não existe nada que pode te... Eles esqueceram disso, porque por algum momento eles esqueceram quem é Deus. Por algum momento a Bíblia aqui revela que eles começaram a clamar, mas esqueceram de clamar para a pessoa ou para o Deus certo. Eu enfrento meus problemas, ao invés de buscar e clamar a Deus, eu clamo sempre aos meus próprios. Que coisa difícil, ai que doença isso, ai que enfermidade aquilo, ai que dinheiro isso, ai que emprego aquilo, ai que não sei o que isso, ai que não sei aquilo. E você está, me desculpa irmão, mas você está indo contra a própria palavra do Senhor, porque a palavra diz: Ney, não é para exaltar problema, é para exaltar a glória do Senhor, porque é tudo aquilo que Deus permitir vir sobre a tua vida. Se você crer e acreditar, eu não sei qual é o tempo, pode ser um mês, um ano, 10 anos, 15 anos, mas uma certeza eu sei, não sei se vai demorar 1 ou 2 ou 3 anos, mas que vai acontecer. Então do que adianta eu vir num culto de poder, do que adianta eu servir a um Deus, mas não sei quem é esse Deus? Por que eu não sei quem é, Fábio? Porque basta vir qualquer que seja o problema, pequeno ele, médio ele ou grande ele, eu sempre vou usar os meus lábios para exaltar sempre o... E Deus não diz isso na palavra do Senhor. Deus em momento algum, se você estudar do antigo ao novo, você não encontra Deus dizendo: ai, quando a tempestade vier sobre você, quando o problema vier sobre você, para e comece a exaltar o problema. Ele diz: não, vai para o teu quarto, ajoelha, entrega a mim, descansa em mim, deleita em mim, porque eu, o teu Deus, eu vou te dar vitória. Então eu não consigo, eu vou num culto de poder, uma quarta-feira de poder, mas eu não consigo atrair o poder, porque o meu coração ele é duvidoso de quem é o Deus que eu estou buscando o poder. Eu estou aqui crendo, buscando, acreditando, clamando, mas muitas vezes é coisas de 20, 30, 40, 50 minutos, eu saio daqui, eu já vou lembrar que amanhã existe um grande problema que eu preciso resolver e eu não sei como resolver. E o Senhor diz: não pensa no amanhã, pensa no agora, me adora agora, porque o amanhã você não tem nem a certeza se eu vou conceder a você. Então enquanto não chega amanhã, acredita na esperança de que o amanhã vai existir, mas enquanto o amanhã não existiu, me busca agora, porque se você me buscar agora, o poder de Deus vai estar sobre você. Então antes de buscar o poder, eu preciso saber de quem eu estou buscando o poder. Eu preciso acreditar de quem eu estou buscando o poder, porque a partir do momento que eu creio, eu acredito, Deus ele olha para mim e diz: ei, está temendo por quê? Se todo o poder está naquele que vai te conceder poder. Então eu preciso primeiro acreditar no Senhor. Eu fico pasmo quando eu vejo irmãos que não faltam em culto. Eu fico pasmo quando eu vejo irmãos que estão em cultos de Santa Ceia. É culto após culto, quarta após quarta, domingo após domingo. E basta ele chegar na calçada, ele já começa sempre a contemplar: mas é o problema, não sei o que, mas não sei o que lá. Eu nem gosto de ficar perto, irmãos, porque eu falo: mas o que veio fazer? É mais fácil ir para casa, tomar um banho, descansar, porque lá você vai descansar o seu corpo e seja lá o que for, o seu espírito, a sua alma. Agora eu venho num culto poderoso, buscar o poder do Senhor, aquele que pode transformar todas as coisas, e eu saio, quando eu chego lá fora eu digo: meu Deus. Ou seja, o poder ele é só temporário, é um poder que dura, tem início, meio e fim, 7, 8 horas da noite, e vai terminar mais ou menos 9h30. E não é isso que Deus quer. O que Deus quer é: acredita em quem eu sou, acredita em quem eu posso. Moisés olha para o Senhor e diz: Senhor,
Mas como eu vou enfrentar aquele homem? Como é que eu vou dizer? O que eu vou dizer quando eu estiver na frente de Faraó? O que eu vou pronunciar? O que eu vou falar? Porque eu sou um Zé Ninguém, Senhor. Eu não posso nada, eu não tenho nada, eu não sou nada, eu não consigo nada. O que eu vou falar quando eu, Moisés, estiver na frente de um Faraó? Deus olha para Moisés e diz: não diga nada. Não diga nada, só diga que você serve aquele que é eu sou, eu posso, eu faço. É só isso. Eu sou, eu posso, eu faço, eu sou o Deus que vou estar. Não diga simplesmente nada. Eu não sei quem é Deus na minha vida. Quando o problema vem, eu tento resolver com as minhas palavras, eu tento resolver do meu jeito, eu tento resolver do meu modo, do meu conhecimento, na minha habilidade, no meu conhecimento. Eu não sei quem é Deus, porque a palavra do Senhor diz: não, você não enfrenta, você não luta, você não batalha, você adora. Quando a tempestade vir, você não vai batalhar, você vai adorar. Porque quando você estiver adorando, o poder vem sobre você, a estratégia divina vem sobre você, e a vitória ela é. Josué está diante de um grande problema. Senhor, o que eu vou fazer? Como é que esse povo está dominando tudo? Como é que eu vou... Olha que coisa mais... Eu digo, a Bíblia é algo fenomenal. O Senhor olha para Josué e diz: Josué, não diga nada, não faça nada, só chama os seus profetas, pegue um instrumento e vá dar a volta e vá me adorar. Dê 7 voltas nas muralhas só me adorando. Mas Senhor, o que vão dizer de mim? Eles têm escudo, eles têm espada, eles têm flechas, eles têm arcos, eles têm soldados, eles têm guerreiros. E ele diz: você tem a mim. Então não se preocupa com os arcos, não se preocupa com as flechas, não se preocupa com os escudos, se preocupa em me entregar a verdadeira. Se você for estudar a palavra, você vai encontrar que aquelas muralhas de Jericó, elas tinham mais ou menos 9 metros de largura. Era algo que diz a palavra que lá em cima elas eram tão altas que eles construíam muralhas em cima de muralhas. Não tinha como um homem destruir. E aliás não foi um homem, foi a adoração de verdadeiros homens do Senhor. Através de uma adoração, aquilo que parecia impossível se tornou. Então quando eu não entrego, mas eu quero resolver do meu próprio jeito, eu vou fazer como eu quero e assim mesmo e pronto, acabou, é porque eu não sei quem é Deus na minha vida. Se eu não sei quem é Deus na minha vida, eu não preciso buscar o poder de Deus, porque o poder que eu vou buscar do Senhor não vai acontecer nada na minha vida, porque eu vivo debaixo de dúvidas, incertezas e nunca buscar a soberania daquele que pode todas as coisas. Se você estudar a palavra do Senhor de Antigo ao Novo Testamento, você vai encontrar que essas pessoas que foram abençoadas, honradas, vitoriosas na presença do Senhor, foi porque disseram: Senhor, que eu diminua e o Senhor cresça. Eu sou forte, eu tenho espada, eu tenho lança, eu tenho escudo, eu sou isso, sou aquilo, mas eu não sou nada sem a tua. Então que não seja eu, mas seja o Senhor. O Senhor, eu estou na frente de um grande problema, mas o Senhor é o Deus que vai me dar a vitória sobre os meus problemas. Então a primeira coisa para que eu possa buscar o poder do Senhor, eu preciso acreditar em quem é o Senhor. Se você for estudar, quando os homens escreveram, profetas escreveram a palavra do Senhor, aquelas pessoas que conheciam a palavra do Senhor, diz a história que eles sentavam e começavam a escrever a Bíblia. Só que toda vez que eles iam escrever o nome de Deus ou o Senhor, eles paravam, eles ajoelhavam, eles oravam, eles pegavam uma pena que era como se fosse uma caneta de uma cor diferente, escreviam Deus, Senhor. Terminava de escrever Deus, Senhor, voltavam, colocavam a pena do lado, pegavam uma outra e continuavam escrevendo a palavra do Senhor. A reverência era tão grande para escrever a palavra a Deus, eles paravam e oravam e diziam: Senhor, eu vou escrever o seu nome aqui agora. O seu nome é algo digno, o seu nome é algo poderoso, o seu nome é algo que pode transformar a eternidade. Para você ver a referência de quem eles acreditavam que era o Senhor. Hoje eu não tenho mais essa referência. Hoje a igreja não tem mais essa referência. Então hoje a igreja busca um poder que ela tenha esperança, mas ela tem a dúvida de que esse poder pode mudar a trajetória dela. Então nada vai acontecer. Muitas vezes os cultos, você vai nas igrejas, os cultos são cultos emocionais, e Deus vai dar, e Deus pode dar, e Deus vai fazer, e não vai fazer nada, não vai poder nada, porque eu não sei quem é o verdadeiro Deus na minha vida. Basta uma tempestade, basta um vento, basta qualquer coisa, e eu já duvido se Deus está comigo, se Deus é comigo, se Deus pode fazer, por que faz com a esquerda, por que faz com a direita, e por que não faz comigo? Porque eu duvido de quem é Deus na minha vida. Então antes de buscar o poder, eu tenho que saber de quem eu estou, eu tenho que crer e acreditar em de quem eu estou buscando o poder.
Depois que eu faço isso, eu sei quem é Deus na minha vida, eu sei que, Senhor, o problema ele é muito grande, a batalha é muito grande, mas o Senhor é maior do que todos os meus problemas, o Senhor é maior do que todas as minhas dificuldades, o Senhor é maior do que tudo aquilo que eu não posso resolver, o Senhor é maior do que tudo aquilo que eu acredito, que eu vejo que não dá para resolver. O Senhor é maior do que qualquer coisa, o Senhor pode qualquer coisa, o Senhor é o Deus do impossível. Não tem enfermidade que resista ao Senhor, não tem finanças que resistam ao Senhor, não tem desemprego que resista ao Senhor, não tem tristeza que resista ao Senhor, não tem demônio que resista ao Senhor, porque o Senhor é o próprio poder. Mas enquanto eu vivo numa igreja religiosa, enquanto eu fico entregando um culto religioso, o poder ele é só um enigma na minha vida. E Deus vai te dar vitória, e não vai. E Deus vai dar vitória, não vai. Porque a palavra do Senhor diz, aquilo que está no teu coração é aquilo que você pronuncia. A partir do momento que eu pronuncio, mas está difícil, não vai dar, é porque o meu coração ainda não está cheio da presença de Deus. O meu coração ele tem um pouco de Deus e um pouco da dúvida. E a palavra do Senhor diz, ei, é sim, sim, não, não. Aquilo que for diferente disso não vem de mim, mas vem do... Então se eu tenho dúvida no meu coração, quer dizer que não é Deus que está habitando ali, porque Ele mesmo revelou, Ele mesmo escreveu. Se você tem, não é sim, não é não, é algo diferente disso. Se é algo diferente disso, não é meu, mas é do... Então toda vez que eu tenho dúvida, quer dizer que o Senhor não está em mim. Toda vez que eu tenho dúvida, quer dizer que o Senhor não está habitando em mim, porque não sou eu que estou falando, é Ele que está decretando. Agora, quando vem o problema, ou quando vem a bênção, louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei como eu vou sair daqui, eu não sei como eu vou resolver, eu não sei como vai passar, mas uma coisa eu sei, a certeza da vitória, não sei se é hoje, amanhã ou semana que vem, mas a vitória ela é minha. Por quê? Porque eu não estou acreditando em deuses fracos, eu estou acreditando no Deus que é o dono, criação de todo. Se você estudar a história do Senhor, esse manual da humanidade, você vai entender que todos os homens que foram vitoriosos, todas as mulheres que Deus honrou nessa terra, todos os jovens que Deus honrou nessa terra, todos os idosos que Deus honrou nessa terra, nenhum deles, Deus se olhou e disse, ei, a partir de amanhã você é rei. Ei, a partir de amanhã você vai ser o homem mais sábio. Ei, a partir de amanhã toda a riqueza é sua. Ei, a partir de amanhã, nenhum, não encontro. Todos eles encontraram um grande... Vou te fazer rei. Deus chama o profeta e chama Davi e diz, vou te fazer rei. Se aí eu falo, Senhor, cadê minha coroa? É amanhã? Ele só usa o profeta e diz, você será o novo rei de Is. Só que ele não colocou a data. Ele diz, será novo rei de Is. Ele não falou, semana que vem você ocupa o trono. Daqui a um mês, se prepara, que daqui a um mês vai fazer curso, vai fazer isso, que daqui a um mês eu te faço rei de Israel. Ele não disse isso para Davi. Ele disse, serás o próximo rei dessa terra. Só que ele não colocou data, ele não colocou mês, e ele não colocou ano. Se você for estudar, foi mais ou menos 16 anos para Davi sair da promessa, para a promessa se cumprir. Homens viveram 85 anos para a promessa que ele ouviu lá atrás se cumpriu 85 anos depois. Porque todos tiveram que passar por um grande processo. E muitas vezes eu rejeito o processo, porque eu pego o processo e eu transformo o processo num grande problema. Eu digo, Senhor, por que está acontecendo isso comigo? Senhor, por que é comigo? Senhor, por que é só comigo? Senhor, por que só comigo? Senhor, por que só faz comigo? E Deus está dizendo, não é porque só faz com você, mas é qual é o propósito que eu tenho com você, através desse propósito. Ao invés de eu agradecer, Senhor, o negócio aqui está feio para o meu lado, Senhor. O negócio aqui está pegando, Senhor. Fofoca daqui, injúrias de lá, jogam de lá, o negócio aqui está bem estranho para mim, mas louvado seja o nome do Senhor, porque se está acontecendo, a minha crença não está no problema, a minha crença está no Senhor, e se está acontecendo, eu creio no Senhor, que isso que está acontecendo é um propósito para uma vitória do Senhor, vir sobre a minha vida, para que não eu, mas o Senhor seja glorificado. Você pega homens que tiveram que momento que foram decretados como reis e tiveram que fugir, tiveram que recuar. Não foram, Senhor, eu vou abandonar, Senhor, eu vou desistir, Senhor, eu vou largar. Eles só recuaram e disseram, Senhor, me ajuda, porque o negócio aqui eu não sei como resolver, eu não tenho sabedoria humana para resolver, mas a minha crença está porque o livro de Isaías, ele está lá e está escrito um versículo muito lindo que diz assim, agindo Deus
quem impedirá? Pode os demônios se levantarem, pode o que fizerem, mas se eu não acredito no problema, mas no propósito que Deus tem sobre a minha vida através daquele problema, agindo Deus, quem impedirá? Então, ao invés de eu pegar aquilo que parece ser um propósito, eu transformo sempre num problema. Irmão, está difícil para mim. Sempre o dele é mais difícil. A economia está difícil para todo mundo, mas para ele, Senhor, oh Senhor, oh Senhor, oh Senhor. Ele fala mais Senhor do que Senhor, oh Senhor, porque ele só está almejando exaltar sempre o, e Deus não quer isso. Deus quer propósito, é propósito. Isso é propósito. Se você estudar a Bíblia, você vai encontrar que todos os homens que foram honrados, mulheres que foram abençoadas, elas passaram por um processo que não era um processo, mas era um propósito de Deus para que algo que eles nem imaginavam acontecesse lá Mas eu não acredito no propósito, eu acredito num problema. E aí quando eu vou para um culto de oração, onde eu decreto o poder do Senhor, eu nunca vou decretar o propósito. Eu vou sempre exaltar o problema. E eu entro no culto, saio do culto, vou no culto, volto para o culto, e eu fico sempre questionando: Senhor, 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 e Senhor, e faz Senhor, e por que Senhor, e por que Senhor, e Senhor, Deus, não, é porque você ainda não entendeu o propósito. Exalta o propósito, porque através do propósito, grandes vitórias virão sobre a sua. E uma das coisas que eu acredito no propósito é quando eu transformo um culto desse, onde eu venho para buscar ao Senhor, clamar ao Senhor através de oração, e eu só gosto de ficar só Esses homens, a palavra do Senhor diz que eles ficaram amedrontados, desesperados, porque eles só estavam enxergando diante deles não a solução, mas sim, vamos morrer aqui, ninguém vai encontrar a gente aqui, o barco vai afundar, nós vamos morrer aqui. Foi um dia, discípulos de Deus, discípulos de Jesus, morreram. Onde eles estão? Em algum lugar no oceano, no mar, no rio, mas morreram. Eles estavam por algum momento enxergando não quem estava lá, mas estavam enxergando a morte batendo na porta. O problema, é o problema, é o problema. E esse muitas vezes é o problema dos evangélicos, que ao invés deles agirem, eles muitas vezes falam: vamos orar, vamos orar, vamos orar. E o que Deus quer? Ora. Mas age. Só ficar orando, e ora, e cadê a ação? Cadê algo diferente? Cadê fazer algo diferente? Acabamos de ver que a irmã pronunciou sobre a compra do templo, olha que bênção. Irmãos, tem mais um carnê aqui, vamos orar, irmão. Irmão, o carro não paga com oração. A construção, como o irmão diz, nós vamos construir em tempo recorde, não constrói com oração. Você entrega ao Senhor através da oração e acredita no Senhor e começa. E eu não tenho força para pegar um carnê. Por quê? Porque eu não acredito. Um carnê com 20 números é um exemplo de que eu desconfio de Deus. Irmãos, só tenho 4 carnês. Eu não tenho coragem de pegar um carnê que tem 20 números, que tem R$30 cada um deles. Por quê? Porque eu desconfio do poder de Deus na minha vida. Senhor, eu não conheço muita gente, eu não sou um bom vendedor, eu não sei falar muito em público, eu não sei fazer, mas Senhor, isso aqui é para a obra do Senhor, é para o seu nome ser glorificado. Senhor, os macumbeiros, eles saem aí, eles vendem um monte de coisa, e nós somos homens do Senhor. Então, Senhor, eu não sei falar muito bem, eu não sei vender, eu não sei nada, mas me dá estratégia para que eu consiga. Mas eu não tenho coragem, eu venho num culto de poder, uma quarta de poder, buscar o poder, e eu não tenho coragem de pegar um carnê. Eu fico imaginando, como eu brinco lá em casa, como o P.R. Kleber diz, como o céu reage, onde eu vou num lugar, buscar o poder de um Deus que tem poder, e eu não tenho coragem, mas eu tenho, vamos orar, irmão. Não vai, o carnê não vai através de oração, o carnê não vai você pegar, não vai, como muitos irmãos têm aquela religiosidade de pegar a Bíblia, colocar num lugar bonito dentro de casa, abrir no Salmo 91 e deixar lá, mas nem sabe o que está escrito no Salmo 91, é um poder que eu acredito que não tem poder para nada, porque Deus não quer isso. Deus quer aquelas pessoas que ora e age, ora e age, ora e age. Eu nunca encontrei na Bíblia, já li ela algumas vezes, peço ao Senhor que me dê sabedoria para ler muito mais. Eu não encontrei homens que ficaram: Senhor, eu vou orar aqui, eu vou ficar orando aqui, eu vou ficar orando aqui, o Senhor faz. Ele, não, você ora e age, você ora e age, você ora e age. Quanto mais você orar, mais você agir, mais poder vem sobre você. Mas quanto mais eu não oro, quanto mais eu não ajo, Deus fala: oh Deus, o próprio Deus diz: oh Deus, o que fazer?
Então nós estamos num tempo onde nós transformamos ambientes como esse, onde eu estou buscando poder, mas ao mesmo tempo eu estou desconfiando do poder. É um simples exemplo, não vou nem entrar em outros, senão o culto vai se estender. Mas irmãos, buscar poder eu tenho que saber de quem vem o poder. Buscar o poder eu tenho que entender que os problemas, os propósitos, os problemas que eu passo nessa vida não são problemas, mas são propósitos daquele que eu creio e acredito. Propósito esse que podem mudar a minha. Primeiro ensinamento, saber quem é Deus, confiar em quem é Deus. Salmo de capítulo 37, versículo 1 até o versículo 7. Entrega para mim, deleita em mim, descansa em mim, e eu, teu Deus, te darei. Mas se eu desconfio, eu não entrego, não deleito, não descanso, eu não faço nada. Eu tento fazer. Primeiro ensinamento, para que você possa ter poder de Deus, saiba quem é Deus na sua vida. Comece a acreditar em quem é Deus na sua vida. Não é o Deus daquele amuleto que muitos colocam. Aquilo ali não é Deus. Para mim, Deus não é aquele que está naquela cruz. Não. Aquilo ali não é que está pregado, como muitos gostam de colocar. Não, eu não consigo acreditar. Deus é aquele que pode fazer todas as coisas. Está mais vivo do que nunca. Não existe o impossível que Ele não possa fazer. Segunda coisa, não exaltar jamais os problemas, mas os propósitos que Deus tem na minha vida. E terceiro e último, para a gente encerrar e orar. O pastor pregou uma palavra aqui domingo, e exatamente sobre esse é o terceiro tema, que é o poder da palavra sobre a tua vida. Se você pegar a Bíblia e estudar a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, você vai entender que logo no primeiro capítulo da Bíblia, no primeiro capítulo, no primeiro versículo, você vai entender que Deus, Ele transformou as coisas, não colocando a mão, não colocando o pé, mas Ele transformou através que haja o que haja luz não veio das mãos do Senhor, o que haja luz não veio do corpo do Senhor, o que haja luz veio dos... 2 homens estão na prisão, estão ali aprisionados, prontos para serem assassinados. Não tinha como se mover, não tinha como tocar instrumento, não tinha como pegar espada, não tinha como fazer nada, mas os lábios deles estavam totalmente... Paulo, vamos morrer aqui. Sei não, hein? Acho que não. Aliás, eu tenho certeza que não. Por quê? Porque a palavra do Senhor diz que tudo aquilo que nós pronunciarmos e acreditarmos, se der ordem a um monte, ele sai de um lado e vai. Eles prenderam nossas pernas, prenderam nossos braços, estamos dentro de uma prisão, o nosso corpo está preso, mas o nosso lábio nunca esteve mais liberto. E o que nós vamos fazer? Vamos adorar. Vamos pronunciar a liberdade de Deus sobre a nossa vida. Vamos decretar. Livro de Jó, capítulo 22, versículo 28, está escrito: tudo aquilo que você dê, ou seja, não é o que você pôr a mão, não é onde você tocar as plantas dos pés. Deus está dizendo, tudo aquilo que você dê, não está escrito pedir. Se você depois puder, leia lá. Não está escrito, tudo aquilo que você pedir, não está escrito. Está escrito, tudo aquilo que você determinar. Tudo aquilo que você determinar, seja forte, e a luz do Senhor brilhará sobre você. Olha que versículo poderoso. Ele está dizendo aí, não é para você ficar pedindo, não é para você buscar esmola, não. Ele está dizendo, é para você ter. Por que, Senhor? Porque você agora não é mais humano, agora você é um humano com espírito do Todo-Poderoso, e aquele que pode, ele não pede, ele dê. Então tudo que você determinar, se você acreditar, por isso que ele fala, se você for forte, tudo que você determinar, você for forte, a luz do Senhor brilhará sobre. Mas eu uso meus lábios só para quê? Choramingar, reclamar, murmurar, e não sei o que, não sei o que lá, e não sei o que lá, e mais não sei o que lá. E Deus está dizendo, não. O que você tem aí é a ferramenta mais poderosa, são os seus lábios. Então pronuncia coisas boas. Quando perguntarem a você como está, diga, tudo vai. Mas eu venho num culto de poder, Senhor, ai Senhor, ai Senhorzinho, ai papai querido. Deus está dizendo, ei, que oração é essa? Que oração é essa que está fazendo? Papaizinho, se o Senhor puder, eu sei que o Senhor pode mudar a minha história.
Na Bíblia tem história de homens assim que foram orar, e Jesus olhou e disse: hipócritas, que oração de hipócritas. Por quê? Porque não é assim. Muitos não conquistam, não porque não oram, mas porque não sabem. A Bíblia diz, não é para você ficar assim, murmurando: ai, Senhorzinho, papai queridinho. Não é isso, ele está dizendo, é para você determinar. Determinar é com fúria, é com raiva, é dizer: ei, Satanás, você está se levantando, mas você tem um propósito, você está levantando para que eu pise na sua cabeça e a vitória do Senhor, ela venha sobre mim. Então eu determino o poder de Deus na minha casa, o poder de Deus no meu emprego, o poder de Deus na minha finança, o poder de Deus na minha saúde, o poder de Deus no meu ministério, o poder de Deus nos meus sonhos, o poder de Deus na minha... É determinar, não é reclamar, murmurar, questionar. É determinando, é o poder da palavra. Se você estudar de Gênesis a Apocalipse, você vai ver que as transformações, as grandes vitórias só aconteceram através de grandes palavras. Tudo que você lança, tudo que você pronuncia, tudo que você profetiza, tudo que você determina, tudo que você lança, mas não lança de forma religiosa, mas lança de forma acreditando. Meu irmão, prepara o culto de ação de graça. Porque tudo aquilo que você pronunciar no mundo espiritual, acreditando no poder do Senhor, não é uma hipótese, não é uma mega cena, é uma certeza. Vai dar certo. Tem que dar certo. Por quê? Porque esse poder que está sobre, é esse poder que tem o poder de fazer todas as coisas. Mas eu só gosto de olhar o problema. Eu pronuncio: oh Senhor, se o Senhor abrisse uma porta para mim, oh Senhor, se o Senhor me desse uma oportunidade, oh Senhor, se o Senhor fizesse isso para mim, Senhor, papaizinho querido, se o Senhor fizesse, papaizinho, ai papaizinho, se o Senhor, ai papaizinho. E na Bíblia está assim: não é isso não é isso. Eu não sou Deus de emoções, eu sou o Deus que pode todas as coisas. Eu sou o Deus que faz o impossível se tornar possível. Eu sou o Deus que gosto de ver os meus servos decretando, determinando, buscando, falando: vai Senhor, eu não sei se vai acontecer hoje, Senhor, eu não sei se vai acontecer amanhã, eu não sei se vai acontecer semana que vem, ou um mês que vem, mas Senhor, enquanto não acontecer, me dá sabedoria, força, unção, autoridade e a sua presença sobre a minha vida, para que enquanto não acontecer, todos os ataques que vierem sobre mim, que do teu poder esteja sobre mim, para que eu contemple a vitória do Senhor sobre a minha vida. Não é essa oração de hipócritas que a gente vê por aí: papaizinho querido, se o Senhor puder. Se o Senhor puder? Como assim? É porque você não sabe quem é Deus. Como assim? É uma frase maligna: se o Senhor puder. Se a Bíblia está recheada de versículos onde Deus ele faz milagres: se o Senhor puder, faz para mim, Senhor. Se o Senhor puder, abre as portas para mim. Se o Senhor puder, me ajuda. Se o Senhor puder, ouve a minha oração. Aonde está escrito isso, irmão? Aonde você achou esse versículo, Deus? Se o Senhor puder. Você pega os homens e mulheres: Senhor, faz isso. Senhor, eu preciso disso. Senhor, eu quero isso. E determinando tu algum negócio, seja firme. E a palavra, e a luz do Senhor, ela vai. Esse é o poder, essa é a unção, essa é a autoridade. Mas enquanto eu fico me fazendo de coitadinho, enquanto eu fico fazendo de coitadinha, enquanto eu fico desconfiando do poder de Deus, eu posso entrar em culto de quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, e janeiro, e fevereiro, e não sei o que, não sei mais o que lá, nunca vou ver o poder, porque eu desconfio do próprio. Por isso que a Bíblia Jesus ele escreve ali: muitos não sabem pedir. O saber pedir: Senhor, no mês tal, eu preciso que tal coisa aconteça. Se o Senhor fizer, eu vou glorificar o nome do Senhor. Mas se não for tempo de não fazer, não tem problema. Talvez não é um mês, mas vai acontecer, eu vou glorificar do mesmo jeito. Mas eu determino, eu preciso, e eu creio no Senhor. E isso que vai acontecer, não é para minha glória, e muito menos para minha honra. Mas o que vai acontecer é para glorificar o teu santo nome. É para mostrar para todos aqueles que desconfiam do teu poder, que o teu poder não é digno de desconfiança. Tudo é para o Senhor, tudo é do Senhor, e tudo vai acontecer para a exaltação do Senhor.
Assim são as orações de quem acredita no poder. Mas enquanto eu fico com essa oraçãozinha, se Deus quiser, se Deus puder, papaizinho querido, se o Senhor puder fazer, eu fico, quando eu leio, eu falo, Senhor, eu não vi Davi fazendo essa oração, eu não vi Moisés fazendo, eu vi Moisés chegando para Deus e dizendo, Deus, eu não aguento mais, eu não quero mais, esses homens que o Senhor colocou para mim, é um bando de fraco, é um bando de reclamão, eu não aguento mais fazer o que... Deus olha e fala, Moisés, que coisa linda, estou vendo você nervoso. Sim, Senhor, porque o Senhor me entregou um propósito, um projeto, um plano, e eu quero fazer, mas as pessoas não deixam eu fazer. Então, Senhor, ou o Senhor me ajuda, faz algo, então, olha o pedido de Moisés, ou então me mata, Deus, me mata, porque o que o Senhor me entregou é lindo, é maravilhoso, e eu quero chegar até o final, mas esse bando de murmurador não deixa. Então, Senhor, me mata, mas não me deixa seguir assim. Olha a oração de Moisés. Deus olha e fala, coisa linda, vou te mandar mais 70 para te ajudar. Oh, Senhor, olha as orações desses homens. E eu fico lá, paizinho querido, se o Senhor puder. Aí eu olho para a oração de Moisés. Senhor, estão me chamando de mentiroso. Senhor, estão me chamando de hipócrita. Senhor, estão me chamando de servo de Deus. Senhor, e eu estou acreditando porque eu nunca te vi, Senhor. Nunca olhei para o Senhor. Estão dizendo que não é tudo mentira porque ninguém vê o Senhor. Deus olha e fala, Moisés, que coisa linda. Você não pode me ver não, mas eu vou deixar você ver um pedacinho nas minhas costas. Isso é buscar poder. Não estou falando para você blasfemar contra Deus. Eu estou falando para você acreditar em Deus. Acreditar num poder que pode transformar a sua casa, que pode transformar a sua vida. E não é de falar não, é porque a minha foi transformada só a partir do momento que eu disse, Deus, a partir de hoje, o Senhor faz o que o Senhor quiser. Tira o que o Senhor quiser tirar, coloca o que o Senhor quiser colocar, mas eu quero a transformação do Senhor na minha vida, eu quero a transformação do Senhor na minha casa, eu quero a transformação do Senhor nas minhas finanças, eu quero a transformação do Senhor, não é em uma, em duas, em três áreas, eu não aceito, eu rejeito a transformação em uma área. Senhor, eu quero a tua transformação em todas as áreas da minha. Porque eu aprendi quando eu li, está escrito, ei, é ousadia, não é medo. Não é, ai Senhor, seja ousado na presença de Deus, ande com os princípios de Deus, obedeça aos princípios do Senhor, e seja ousado no Senhor, saiba quem é Deus, acredita nos propósitos de Deus, e cuidado com as suas palavras, cuidado com o que você está lançando sobre você mesmo, porque tudo aquilo que você lançar, não tem como eu buscar poder, sem lançar uma palavra. Existem cascas de demônios que saem através de duas ferramentas, oração. Por onde entra o jejum? E por onde sai a oração? São os seus? Mas enquanto eu estiver me fazendo de coitadinho na presença de Deus, nada vai acontecer. Mas a partir do momento que eu determinar, Senhor, que o poder do Senhor esteja sobre a minha vida, que o poder do Senhor esteja sobre a minha vida, se prepara. Porque eu acredito, eu creio e eu determino, um grande culto de ação de graças virá sobre a tua vida. Infelizmente nem todos pegaram. Eu determino, eu não estou pedindo, eu estou determinando, não acreditando nos poderes dos homens, porque o homem não tem poder nenhum, mas acreditando no poder do Espírito de Deus. Eu determino, eu estou determinando, grandes cultos de ações de graça virão sobre a tua vida. Quem é Deus? Propósito de Deus e as minhas palavras é a Trindade, e o poder de Deus estará sobre a tua. Não existe nada ou qualquer coisa que vai te amedrontar, porque o que está em mim ou o que está em você é muito maior do que o que está neles. Deus abençoe os meus irmãos.